pessoal, vamos dando início. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, sou gestora aqui da empresa Life Saúde Fisioterapia. Nós somos uma empresa aqui do estado de São Paulo. Nós atuamos na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Esse treinamento, ele faz parte de um projeto nosso, da educação continuada, já tem uns 3 anos que a gente faz treinamentos mensalmente na área de fisio, fono e TO. E a gente conta sempre com a parceria dos nossos parceiros, clientes como a Lumiar. Então, hoje a gente tem um treinamento voltado para o assistente de tosse e suas interfaces, que é o Onyx. Eu vou passar algumas orientações para vocês. A lista de presença, ela já está no chat, tá bom? Então, precisa preencher ela certinho com o e-mail de vocês e os dados para a gente poder estar enviando o certificado e o material do treinamento, tá? Então, até o final do treinamento, eu preciso que todos preencham para a gente poder estar enviando. O certificado e o material ele é enviado para vocês dentro de 7 dias, tá bom? E a aula ela fica gravada no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês após 7 dias também. Então, a partir da próxima quarta-feira, a aula fica gravada. Pode compartilhar. É interessante para quem não pôde, né, estar presente aqui no treinamento. Se vocês puderem, quiserem compartilhar, fiquem à vontade, né? A proposta realmente é que a gente possa disseminar as boas práticas aí no mercado da assistência domiciliar e para os profissionais realmente que atendem não só a assistência, mas que queiram estar se atualizando. Hoje o nosso treinamento é com a Alessandra. A Alessandra é gerente, né? Ela era gerente do Home Care, agora está na gerente de atendimento, né? De qualidade, né? Ela vai passar um pouquinho para vocês. Queria agradecer sempre o aceite do convite, né? A Alessandra já fez outros treinamentos aqui com a gente. A gente tem uma parceria muito bacana com a Lumiar, que a gente acredita nos propósitos que são muito semelhantes de disseminar, né? A informação. Então, Ale, muito obrigada pela participação. A gente vai ter o início da aula, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, pode ir colocando no chat. Eu vou passando para a Alessandra. E no final, realmente, a gente abre para todo mundo. A ideia é que seja uma troca de experiência e todo mundo possa participar, tirando as dúvidas e colocar um pouquinho da experiência de cada um no nosso dia a dia. Tá bom? Ale, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui também, né? Esse horário a gente sabe que é corrido, todo mundo já trabalhou, mas que bom que a gente tem profissionais interessados e que possam estar participando aqui. Obrigada, Ali, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Tá bom o som? Tranquilo, Ali. Em primeiro lugar, queria agradecer-me, sem rasgação de seda, mas a Mi foi uma grata presença que apareceu para mim nessa vida de home care. É uma parceira que a gente consegue contar sempre que a gente precisa de um socorro, lá tá a Mi para ajudar. Então, queria agradecer. Realmente, nossos propósitos se alinharam aí, né, ao longo dessa jornada. É, como a Mi falou, né? Eu, de formação, sou fisioterapeuta, eu trabalhei cerca de 20 anos dentro da terapia intensiva, metade desse tempo na UTI geral, metade depois, quando eu finalizei o meu ciclo nos hospitais, eu fiquei na UTI neonatal. Estou na Lumiar há 4 anos, fiquei 3 anos à frente do home care da cidade de São Paulo, região metropolitana, e agora eu estou no atendimento ao cliente e sucesso do cliente, né? Que é uma área que visa trazer essa interface entre a empresa e o cliente. E aí, Mi, eu quero só aproveitar e fazer a ponte. Eu estou vendo que o Sérgio está aqui. O Sérgio é o atual gerente lá de home care da Lumiar, tá? Ah, ele E falou que ia aí já participar. aí já fica, eu mesma já colocando o Sérgio à disposição também, à sua disposição. Obrigada. Eu Sei conversei com que o Sérgio semana passada. o Sérgio também foi meu aluno, também é uma grata surpresa tê-lo de volta aí trabalhando junto comigo. Faz pouco tempo, né, Sérgio? Nem você ficar quietinho, não fala nada, mas é outro presente também que eu tive de tê-lo agora trabalhando comigo. Então vamos lá, sem mais delongas. Se a gente tiver algum problema aí, eu brinco com a Mi que a gente, quem sabe, faz ao vivo e a gente vai sempre fazendo Sim, ao vivo, né, Mi? Se tiver sim, algum com problema certeza. com relação à visualização dos slides, alguma coisa assim, vocês vão me avisando, tá? Bom, Combinado. então vamos falar de assistente de tosse, máquina de tosse, tem vários nomes por aí, né? Tem Coffee Assist, então cada região acaba chamando, e é até engraçado quando a gente recebe as solicitações das casas e dos homes por aí,
cada um dá o seu nome carinhoso para o assistente de tosse. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje, eu vou falar um pouco do equipamento. Obviamente, né, eu vou puxar a sardinha para o lado do Onyx, que é um produto da Lumiar, né? A Lumiar produz o Onyx, é o primeiro assistente de tosse 100% nacional que a gente tem hoje no mercado, mas eu vou falar no geral, com a parte, o embasamento de funcionamento do equipamento, vocês conseguem saber para que usar, para quem indicar e como usar, tá? Porque, no geral, os equipamentos, a funcionalidade deles é parecida, então o objetivo final que a gente tem com o assistente de tosse, a gente vai ter com qualquer marca e modelo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, na verdade, né, só falando, apresentando aqui o Onyx, então, como eu falei para vocês, ele é o primeiro assistente de tosse 100% nacional, ele nasceu realmente de um sonho do Lauro, que é o presidente da Lumiar, em levar, porque nos primórdios, quando a gente começou a ter assistente de tosse no Brasil, eles eram todos importados, eles chegavam para o Brasil com preço muito elevado, era difícil conseguir colocar no mercado, só os pacientes que tinham os melhores planos de saúde, ou entravam com liminar, ou tinham bastante dinheiro, é que conseguiam ter o benefício do uso do assistente de tosse. E aí, dessa necessidade de conseguir difundir mesmo o equipamento, e que fizesse o benefício dele chegar para um maior número de pessoas, nasceu esse sonho. E aí, o nosso presidente, junto com a Hightech, que é a fábrica de produtos da Lumiar hoje, desenvolveu o Onyx e trouxe ele para o mercado nacional, tá? Aqui eu já vou dar um alerta de spoiler, né? A gente lançou na Hospitalar do ano passado, tem algumas unidades que estão começando a ser homologadas dentro de hospitais, homes, que é o Onyx Prime, e a gente vai ter dois spoilers, né? Então a gente já está no mercado com o Onyx Prime 100 e no futuro próximo a gente vai ter o Prime 200, tá? Então, o Prime 100, ele já é um Onyx bem melhorado. O que a gente pegou, né? Com esses anos de lançamento do Onyx, a gente foi pegando, junto com os profissionais, né? Nós fizemos teste de usabilidade, enfim. E com a devolutiva dos profissionais, falando, melhora, queria que fosse assim, queria que fosse assado, melhora isso, melhora aquilo, a gente voltou para a bancada com o projeto do Onyx, e aí melhorou tanto o motor do equipamento para que ele ficasse mais potente, mais rápido, aperfeiçoou-se o touch do equipamento, né, que já era um touch que funcionava com luva, enfim, que já era delicado, a gente deixou isso melhor e acrescentou algumas coisinhas que a gente vai mostrar aqui na aula. E aí, no Onyx Prime 200, a gente vai ter a possibilidade de usar a oscilação intratorácica, né, que é uma característica do E70 hoje, que já está no mercado, a gente incorporou isso no Onyx, mas é o Onyx 200 que a gente ainda está em fase de lançar, tá? Mi, eu já vou até adiantar, eu vou falar algumas coisas do 100 aqui dentro dessa aula, mas caberia uma outra, porque aí a gente falaria só das novidades dele, Da tá? novidade do equipamento, perfeito. Isso, porque tem programação para fazer exercício, empilhamento de ar, várias coisas. Então, ficaria muito longo se eu juntasse as duas coisas. Então, como o enfoque era assistente de tosse no geral, eu acho que se você tiver interesse, depois a gente apresenta Já o modelo deixamos novo, alinhada, acho que é melhor o mesmo. modelo novo só Claro. num outro cenário, tá bom? Aqui, só para vocês observarem as mudanças só no layout, tá? Então, ele ficou mais moderno, ele tem uma tela que é toda de vidro, é uma tela infinita, né? Aqui a gente fala, não tem tantas reentrâncias, fica tudo mais na frente do equipamento mesmo, botão de liga e desliga, então é só para isso, né? E aí a pergunta, né? Assistente de tosse é um luxo ou uma necessidade? Lá no passado, quando o equipamento ele era muito oneroso, muito custoso, era tudo considerado luxo. Mas para que eu vou ter um assistente de tosse se o fisioterapeuta vai lá e aspira? Para que eu vou ter um assistente de tosse se o fisioterapeuta pode ir lá e fazer as manobras? Na verdade,
o assistente de tosse não exclui o fisioterapeuta, pelo contrário, ele é uma ferramenta a mais que o fisioterapeuta vai ter para usar e para otimizar tempo e dar mais qualidade de vida ao paciente. Então, vamos pensar, eu tenho um assistente de tosse, eu tenho um paciente super secretivo, mas eu uso o assistente de tosse, eu consigo aspirar menos esse paciente, menos vezes ao dia, do que se eu tivesse que só ir lá, manobrar e aspirar. Então, ele é um equipamento hoje que ele é 100% focado em melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, trazer... Hoje é engraçado que no passado era muito raro isso, mas hoje a gente tem pacientes que a gente, dentro de uma empresa que trabalha com terapia de respiratória e toda a complexidade de um paciente de home care, a gente tem os equipamentos de suporte à vida, que são a primeira linha, que a gente sabe que corre para atender, e a gente tem os equipamentos intermediários. Então, o assistente de tosse, ele não é um equipamento de suporte à vida. Então, se o paciente, vamos supor, der um defeito no assistente de tosse dele, eu não preciso desesperadamente correr como se eu tivesse com um ventilador ali com defeito. Mas hoje os pacientes, eles tratam o assistente de tosse deles como suporte à vida. Então, eles falam, não posso ficar até amanhã sem o meu assistente de tosse. Não posso passar a noite sem o meu assistente de tosse. Então, à medida que o equipamento caiu no gosto das pessoas e dos profissionais, ele passou a ser um equipamento ali de ponta. Aqui, só para a gente retomar, tosse, né? Então, eu gosto de, antes da gente entender para quem que eu indico assistente de tosse, eu preciso entender por quê, né? Então, a gente vai trabalhar com pessoas que perderam esse cenáriozinho que eu coloquei no slide, que é são as etapas da tosse fisiológica. Então, para que a gente tenha tosse efetiva, a gente tem que ter algumas condições. Então, eu tenho que ter condições neurológicas, eu tenho que ter condições musculares para que a tosse aconteça. Então, a gente vai lembrar lá da época do curso, ou da faculdade, ou da pós-graduação, quais são as etapas da tosse. Então, o que a gente faz para tossir sem perceber? Então, eu faço uma inspiração profunda, máxima. Depois, começa a contratura da caixa torácica e do diafragma, no sentido de tentar expulsar aquele ar. Tem o fechamento glótico, e aí a gente aumenta essa pressão, e aí a pressão acaba vencendo e sendo eliminada por força de contração muscular. Então, esses são os passos da tosse. Então, uma inspiração profunda, fechamento de glote e força muscular para expirar, uma expiração forçada máxima. Se a gente for pensar que hoje, sem sombra de dúvida, 70% a 80% dos pacientes que usam assistente de tosse são pacientes que têm uma deficiência em alguma das fases da tosse. Então, por conta muscular e neuromuscular, em algumas situações, né? Então, são os pacientes das doenças, dos distúrbios neuromusculares de todas as espécies. Então, a AME, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla nas situações mais complexas, distrofia de Duchenne. Então, no geral, todos os pacientes que desse grupo fazem muito uso do assistente de tosse. Mas hoje a gente tem outros pacientes que são beneficiados também, né? Então, os pacientes que têm muita secreção. Então, se a gente for pensar no paciente com mucoviscidose ou fibrose cística, é um paciente que ele produz muita secreção, essa secreção é muito viscosa, e só pela tosse, esse paciente da mucoviscidose, ele tem tanto neurológico quanto muscular, ok, mas é tanta secreção, é uma secreção tão espessa que ele não tem condição de, muitas vezes, sozinho, fazer essa remoção. E aí, entra o assistente de tosse, entra a mão do fisioterapeuta, entra todo o arcabouço de cuidado para esse paciente. Aqui, só para relembrar também, né? Então, a gente tem várias questões fisiológicas envolvidas no processo de tosse. A gente tem as macro, que são essas que eu falei, músculo e parte neurológica, né? Para ter estímulo. E a gente tem também as micro, né? Que são toda a parte de epitélio da via respiratória, que nos ajuda nessa mobilização do muco. Então, batimento ciliar, as próprias propriedades físicas do muco, que propiciam uma maior, uma melhor, um pior ou um melhor clearance mucociliar. A gente tem também algumas doenças que
chamam discinesias, né? Então, são doenças que elas alteram o batimento ciliar. Então, toda célula ciliada do paciente que tem discinesia, ela tem uma deficiência. Então, em vez de acarrear as secreções, né? Então, por exemplo, nesses pacientes com discinesia, eles têm dificuldade de carrear o muco. Algumas patologias, por exemplo, causam infertilidade, porque a cauda do espermatozoide também tem um batimento ciliar. Então, são doenças geralmente de ordem genética. Então, esse paciente também dessas discinesias também são beneficiados, tá? Então, tem a tosse, todo o desenho da tosse, ele é tanto macro quanto micro, tá? Porque a gente tem que avaliar na hora de prescrever qualquer tratamento para o nosso paciente. Ale, tem uma Oi, perguntinha aqui. sim, Paciente que necessita ser aspirado mais de 10 vezes ao dia, seria indicado, mesmo tendo tosse? É a pergunta da Eli. sim, sim. Quem usa assistente de tosse não significa que não tem tosse ou que não consegue tossir, tá? Então, isso a gente, sempre que eu dou treinamento prático do assistente de tosse, a gente treina um no outro, né? E é engraçado que às vezes a gente pega alguém e fala assim: eu tô um pouquinho gripada, né? Coloca o assistente de tosse e lá vai a pessoa tossir. Então, as pessoas que são muito secretivas e ainda assim tem tosse, por exemplo, entraria esse que eu acabei de falar, o músculo viscidótico ou o cinético. Mas tem paciente que tem alteração de deglutição, então ele tem um pouquinho. Acaba microaspirando, tendo mais secreção, né? Ou mesmo o paciente traqueostomizado, que é aspirado infinitas vezes, porque em algum momento ele também pode ter um pouco de microaspiração ali. Esse paciente teria indicação sim, tá? Pegando esse gancho, tem muitos pacientes traqueostomizados, por exemplo, que são aspirados várias vezes ao dia. Vocês vão ver ao longo do tempo, a gente pode deixar o equipamento programado, e aí a família mesmo pode usar isso. O paciente acaba tossindo, você higieniza só a via aérea sem precisar ficar fazendo a aspiração mais profunda, que é mais incômoda. Então, tem indicação sim, tá? Que a gente, depois lá na frente, a gente fala das contraindicações, e aí a gente, se precisar, volta no caso desse seu paciente, tá bom? O que mais pode comprometer a clearance mucociliar, né? Então, umidificação inadequada. Isso vai pegar muito, especialmente nesse paciente traqueostomizado que a gente acabou de falar. O que acontece? A gente, né, viu, a nossa via aérea ela é toda formada de epitélio. Cada área da nossa via aérea tem uma função, né? Então, a gente tem o nariz, que é o nosso umidificador. Então, no nariz, a gente tem, dentro da cavidade nasal, a gente tem os meatos e os meatinhos, então, todo revestido de mucosa. O ar, quando ele é inalado, ele vai passando por dentro dessas estruturas, vai sendo aquecido e filtrado. Isso prepara para que o nosso gás entre para a via aérea inferior. Passando já a via aérea inferior, já é uma estrutura mais de condução, não é uma estrutura tanto de umidificação. Gente, tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Eu tive a Estamos sensação que ouvindo caiu. bem. Ah, Não, tá tá. Eu ouvindo tive a sim. sensação que tinha caído. Ah, então tá bom. Tá ouvindo. Passando mais para a via aérea inferior, ela é mais uma via de condução. Então, se a gente for pensar no paciente traqueostomizado, ele perdeu o nariz, que é o nosso grande umidificador. E aí eu vou lá e traqueostomizo. Ainda assim, na traqueia a gente vai ter cílios, tem tudo isso, que ajudam a fazer essa movimentação do muco. Com o passar do tempo, se eu não aquecer e umidificar o gás que eu estou oferecendo para esse paciente traqueostomizado, a gente começa a ressecar essa mucosa da traqueia. Ressequei a mucosa da traqueia, eu altero o epitélio traqueal. E aí esse epitélio deixa de ser o ciliar para ser o pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que é quase que o epitélio da nossa pele. E aí eu perco essa capacidade. Então, por isso que muitas vezes o paciente traqueostomizado, ele tosse, e aí você fala, nossa, eu tenho a sensação que a secreção sobe e a secreção desce, a secreção sobe e a secreção desce. E é exatamente um pouco disso, porque os cílios, eles não estão lá para ajudar a gente. Então, se eu deixo a traqueostomia do meu paciente ressecada, eu corro esse risco. Oxigênio suplementar. Oxigênio suplementar em altas doses, né?
A gente brinca. Hoje, tudo assim: paciente está triste, põe oxigênio. Paciente está feliz, põe oxigênio. Está com dor, põe oxigênio. Então, acontece muito isso dentro do home care, né? A gente usa oxigênio de forma indiscriminada, sem titular, sem fazer uma orientação adequada. O oxigênio, a gente tem que lembrar que em condições inadequadas ele é tóxico, né? Ele libera radicais livres. E aí E eu é também medicamento, gero né, Ale? Tem que um ter essa medicamento. noção. É um medicamento, Exatamente. né? Ele precisa ter uma Exatamente. prescrição, uma indicação Eu, correta, né? tem que ser firme, né? Eu acho que a gente tem que ser firme, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem. A gente é, assim, uma das queixas, ou se a gente for observar o que mais a gente tem de solicitação, é recarga de oxigênio, né? Então é muito ainda, muito consumido de forma inadequada. Fora isso, infecções, né? Então, o paciente, ele tá lá, estávelzinho, infeccionou, infectou o pulmão, ele aumenta a produção de secreção e aí altera o clearance mucociliar. Alguns fármacos, então a gente sabe que alguns sedativos, algumas medicações, elas interferem no batimento ciliar. Então, por exemplo, dormonide, esses sedativos, que é mais utilizado no hospital, mas em algumas situações também nas residências, também alteram o batimento ciliar, e aí a gente retarda essa mobilização de secreção, dificulta. E o imobilismo? Oi, quer falar, Mi? Tem uma perguntinha aqui, Tá. do Ricardo Marques. Paciente traqueostomizado com válvula de fala é uma barreira Uhum. para usar o assistente de tosse? Eles não são compatíveis ao mesmo tempo, tá? Tem que Você não tirar, né? consegue. Você tem que. Você tira a válvula de fala, usa o assistente de tosse e volta a válvula de fala. A válvula de fala é excelente para ajudar o paciente. Acho que até se um dia me quiser chamar, dá para falar, né? Juntar físio e Dá? fono para falar de válvula de fala, que é lindo. A válvula de fala é um aliado nosso da físio, com uma indicação da fono, lógico. Por quê? Porque ela reestabelece toda a parte fisiológica de pressão para a traqueia. Então, ajuda o fisioterapeuta a conseguir ir desmamando essa tráqueo com o passar do tempo. Diminui microaspiração, que o paciente consegue coordenar melhor, né? A ínzia, a êxia e tudo. Mas só para a gente não devagar muito, senão a gente vai embora, elas não são incompatíveis. Você pode usar no paciente que faz uso, mas não dá para usar concomitante. Diferente do ventilador, que sim, você consegue usar com a válvula de fala, tá? Com o assistente de tosse, você tem que tirar, usar e devolver, tá? E aí, só o último tópico, o imobilismo, né? Então, aquele nosso pacientinho que fica fadado a ficar deitadinho lá, quietinho, sem nada. Então, a gente sabe, só de colocar o paciente sentado já faz uma diferença, tanto para o pulmão quanto para a questão até de ação da gravidade, toda a parte dinâmica da caixa torácica, tá? Opa, foi. Travou. Agora sim. Agora Foi. aí, com relação, né, para a gente conseguir fazer essa desobstrução e essa higiene, então a gente vai ter que mobilizar, são as fases também, né? Então é mobilizar, deslocar e eliminar. Então tem até uma técnica, né, que muito usada quando a gente não tinha muito recurso, que era só o físio e um sonho, a gente usava muito, que era ciclo ativo da respiração, né? Que ele trabalha mobilizar, deslocar e eliminar, né? Que trabalha muito, traz a secreção da periferia, traz para a via aérea de maior calibre e com a tosse elimina. Então, é exatamente isso, né? A gente só tenta simular o que a natureza já faz, né? Então, a gente vai, vamos supor, tosse. Eu fui, inalei alguma coisa, para mim aquilo é um corpo estranho, um cheiro, algo assim, poeira, eu irrito a via aérea, eu provoco uma resposta que vai ser a tosse. A tosse é um reflexo nosso de proteção, né? Então, é por isso que ela é tão importante. Algumas coisas que podem interferir também nisso, que hoje em dia isso já mudou, mas lá no comecinho da fisioterapia, quando a gente ia aspirar um paciente, o que a gente fazia? Aspirava 5 litros de soro fisiológico e tchá na traqueostomia, tchá no nariz, na cânula, onde fosse. E aí a gente achava que estava o máximo. Nossa, eu tô diluindo a secreção, tá ficando mais fácil. Com o passar do tempo e os estudos, a gente provou, por A mais B, que não só eu posso estar aumentando potencialmente o risco de contaminação da via aérea daquele paciente,
provocando microaspiração naquele paciente, como também eu posso estar alterando tanto a reologia do muco, que é a viscosidade desse muco, que eu não consigo aspirar depois. Ele fica tão mais molengo que ou eu não consigo aspirar, é mais fácil até de aspirar. Mas se o paciente tiver que tossir sozinho depois, ele não dá conta, porque aí entra naquele sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Para o cílio conseguir arrastar o muco, a natureza fez com que fosse uma viscosidade ideal. Muito viscoso e ressecado, ele não mobiliza, e muito líquido, ele também não mobiliza, tá? Então, era muito comum usar. Ai, esqueci o nome da medicação agora, mas a gente usava uma medicação que tinha até um cheiro bem característico, cheiro de ovo, ai, como muco. Como que era? Esqueci o nome do. Fluimucil. Hã? Ai, Fluimucil. Fluimucil. o Isso mesmo. Obrigada, olha lá, 10, Sérgio. A gente ia lá, punha o cara para fazer inalação com aquilo. E aí, depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que ele mudava tanto esse tixotropismo, essa viscosidade, que ele acabava sendo mais prejudicial, e aí isso também começou a não ser tão usado, tá? Fica com uma parcela bem reduzida da população para esse uso. E aqui a gente volta para a gente, né? Para o nosso quintal, que são as técnicas que a gente sempre usou e que ainda não é porque hoje tem o assente de tosse que a gente não vai mais usar. A gente pode combinar as coisas, né? Então, eu coloquei aqui como essa divisão, né? Então, a gente tinha as técnicas convencionais, que são as primeiras, que lá no começo da fisioterapia usava. Então, as técnicas que dependia de ação da gravidade, que dependia de técnicas manuais que geravam percussão, enfim. Então, drenagem postural, a gente ia lá, posicionava o paciente, para cada lobo, para cada região do pulmão, era uma posição diferente de drenagem, deixa o paciente lá, e aí até a expiração da gravidade, enfim. Depois as manobras de vibração, né, a vibrocompressão, tapotagem, que aí a gente foi verificando que a tapotagem, embora durante muito tempo ela foi adorada, né, e era engraçado que você ia atender o paciente e ele falava, você não vai me dar as tapinhas, ou chamavam de capotagem, era super engraçado, mas depois a gente começou estudando, verificar que ela não era tão eficiente quanto a gente achava, né, então que fosse. Aí, a partir disso, e dentro dos estudos, começou-se a usar técnicas a fluxo, né? Então, a gente começou a ver que mais do que fazer manobras na caixa torácica, que fazer a movimentação de fluxo era mais eficiente do que, ou tão eficiente quanto só essas manobras mais convencionais. Então, surgiu a aceleração do fluxo respiratório, o TEF, né? O ciclo ativo da respiração, drenagem autogênica, a tosse dirigida. Então, foram surgindo essas outras manobras que fazem com que haja movimentação do fluxo. Segurem essa questão do fluxo respiratório, porque quando a gente for falar do assistente de tosse, do efeito e do funcionamento dele, vocês vão ver que isso é profundamente casado, tá? E aí, outros recursos adicionais que foram colocados para dentro do assistente de tosse também. Flutter, shaker, a capela, isso são os nomes comerciais, mas nada mais que são dispositivos que geram oscilação intratorácica. Então, nos dispositivos, aqueles que a gente chamava de cachimbinho, dentro deles tem uma esfera, que quando o paciente faz expiração, ela vibra, e aí essa vibração é transmitida para o tórax do paciente, fazendo tanto a estimulação da tosse quanto a mobilização da secreção, tá? E aí, pegando tudo isso, um pouquinho de tudo que já tinha sido desenvolvido, a gente conseguiu trazer todas essas necessidades que o paciente tem, mas Ale, só um todas essas... minutinho, Oi, só um minutinho. tá. Eu vou pedir pro pessoal, eu tô desligando, mas pessoal, deixem o telefone desligado, por favor, porque senão fica atrapalhando a sua fala, Ale, o barulho. Tá bom. Eu tô Eu tava desligando que o ouvindo pessoal aí. o Tá, pessoal tá entrando, a gente entrando. Agora só vou pedir, por gentileza, deixa desligado. Obrigada, Ale. tá bom. Pode seguir, né? Pode Aí, se seguir. for tendo alguma questão, alguma dúvida, você vai falando, tá, Mi? Te falo, pode deixar. Bom, então vamos lá.
Aqui também, só para complementar, né, a gente sempre classifica, né, os tipos de tosse, e aí entra muito na avaliação que a gente tem que fazer do nosso paciente, né? Então, se a tosse é seca, produtiva, se ela é eficaz ou ineficaz. E aí lembrar que o assistente de tosse, ele é bem, ele atende todos os públicos, né? Tanto o paciente que realmente não consegue tossir, quanto aquele que tem tosse mais fraca, quanto aquele que tem tosse, ok, mas ele é muito secretivo, tá? Aqui a gente já até falou, né, do que depende a tosse, né? Então, de volumes profundos, sustentação da respiração e força muscular, tá? Então, vou passar aqui. Atualmente, se a gente for olhar para o mercado hoje, o que a gente tem de máquinas de tosse ou assistentes de tosse? Aqui em cima a gente tem o EO70, que é um assistente de tosse que no Brasil ele entrou, mas ele não é distribuído em larga escala. O Onyx, o E70. Hoje, o que a gente tem no mercado de mais difundido, tanto o Onyx quanto o E70, que eu acho que é o que a gente tem maior número. Do lado do E70, a gente tem o vovozinho, que é o CA3000, que é lá dos primórdios, é um dos primeiros modelos que a gente teve no mercado. Ele ainda, se vocês visitarem as casas aí, vocês vão encontrá-lo ainda. É um equipamento que ele atende às necessidades, mas ele não é digital, ele não é com uma carinha mais bonitinha, enfim, mas ele atende também. Do lado, esse branquinho, a gente tem o Comfort Coffee, que já é um irmão mais novo, né, do CA3000, também atende muito bem, ele também não é digital, ele é analógico, mas ele atende bem. E aqui em cima o Kalos também, que é um outro modelo que tá nessa nova geração, que é dos equipamentos mais modernos. O Kalos, ele é bem pequenininho, enquanto os outros, né, os outros três, o E70, o Onyx e o EO70, são mais robustos, tá? O que o assistente de tosse vai fazer, então, para o meu paciente, né? Então, o objetivo dele, que a gente vai pensar, é remover a secreção de forma não invasiva. Então, diferente de eu ir lá, mobilizar o meu paciente e estimular a tosse, se isso não for suficiente, eu vou lá e aspiro o meu paciente. O assistente de tosse, ele preconiza que essa secreção venha para a via aérea superior e que, em algumas circunstâncias, a gente não precise fazer essa aspiração, tá? Ele vai trabalhar exatamente como, tentando simular aquilo que a nossa tosse fisiológica tem. Ah, é 100% igual? Não, porque a gente precisa usar pressão positiva e negativa, e na nossa inspiração por conta da tosse, a gente trabalha com pressões negativas, né? Oscilação de pressão negativa. Mas o assistente de tosse, ele precisa de uma pressão positiva e de uma pressão negativa. Então, a pressão positiva, ela vai ser a insuflação do paciente, ou seja, eu insuflo o tórax do paciente e armo, e a pressão negativa vai ser a exsuflação. Então, é como se fosse um vácuo que eu vou puxar aquele ar que eu empurrei para dentro, tá? Eu posso usar tanto no paciente que vai fazer uso através de máscara, ou no paciente traqueostomizado com o uso daquele espaço morto, ou catheter mount, cada pessoa acaba chamando, mas as nomenclaturas são geralmente essas. Então, lá, eu trabalho com 2 níveis de pressão, a pressão positiva que é durante a insuflação e a pressão negativa é da exsuflação, tá? Então, que eu vou provocar a subida da secreção com a pressão negativa. Com que objetivo que eu vou usar, né? Qual o propósito de eu indicar para o meu paciente um assistente de tosse, né? Então, o principal objetivo, a meu ver, à medida que eu simulo essa tosse fisiológica, eu diminuo a quantidade de procedimentos invasivos que esse paciente ele é submetido, né? Então, foi muito legal essa colocação que a gente teve lá no começo. 10 aspirações por dia. Imagina 10 vezes o paciente ser submetido a um procedimento que é invasivo, que não é um procedimento que não é livre de riscos. A gente sabe que tem 2 momentos da aspiração, né? A gente tem um risco de contaminação, então é um procedimento que eu tenho que fazer de forma 100% estéril, sem piscar, para não ter risco de contaminar o seu paciente.
E por outro lado, eu estou introduzindo uma cânula, né, uma sonda na via aérea desse paciente, eu estou provocando uma tosse, né, repetitiva e frequente, e eu posso, de alguma forma, desencadear nesse paciente um reflexo vagal, por exemplo. Esse paciente pode evoluir com uma bradicardia. Então, é um procedimento que não é indiscriminado, eu posso fazer toda hora, não. A gente tem que ter uma indicação, né? Então, se eu tenho um equipamento que eu posso dar essa qualidade, tanto de desconforto que o paciente tem, quanto de risco real, né, de ficar repetidamente sendo aspirado, por que não usar, né? Ale, O uso do assistente. Oi, tem uma perguntinha aqui do Ricardo. pode falar. Na aspiração pode ocorrer o reflexo vagal. O assistente de Uhum. tosse também pode causar esse reflexo? Não, Ricardo, o que que acontece? Quando eu aspiro o paciente, geralmente quando a gente. Vamos pensar na aspiração nasal, tá? Então, eu vou passar a sonda, eu entro com a sonda na via aérea e eu vou aspirar. Então, esse paciente, ele tosse, 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 até tirar a sonda, esse paciente, ele fica tossindo. E aí, eu aumento muito aqui a pressão, né, da a contração da musculatura pode gerar essa estimulação vagal. No assistente de tosse, ele não fica com essa tosse compulsiva, né? Então, ele não entra nessa forma. Você estimula o paciente, ele tosse e aí ele para. Você estimula o paciente, tosse e ele para, tá? Então, eu não tenho nenhum artigo que a gente tenha usado como base, ou até da experiência de campo, não sei, Miss, se você quiser falar alguma coisa, eu nunca tive nenhum relato de um incidente desse tipo com um acidente de tosse. Também não. Na prática É, clínica também a gente nunca vi, nem com os meus nunca pacientes, vi. nem com a da equipe É, aqui, né, que a gente faz o é. gerenciamento também não. E assim, dentro da empresa, a gente tem até um grupo, né? Na Lumiar são muitos fisioterapeutas, né? Então a gente faz vários grupos, até para trocar figurinha, né? A Mi está sempre envolvida com a gente também, até nessa questão de dúvidas e tal. A gente sempre tenta buscar dentro da literatura também. Eu não tenho relato, tá? Posso até buscar se tem alguma coisa depois, se eu achar, eu mando para mim, tá bom? E isso aí eu passo para eles, não tem problema. O Márcio Perfeito. tem uma perguntinha aqui, se a gente tem Tá. valores de referência no ajuste das pressões. Você vai falar um pouquinho mais Tem, para vamos frente, falar lá Márcio. mais Só para frente. segura um Vamos, na hora pouquinho da que a gente vai programação, sim. comentar assim. Isso. Mas a gente vai falar assim. Eu não tenho limites de realização diária. Então, eu posso. Tem paciente que faz de manhã, de tarde, de noite. Tem paciente que faz 2 vezes de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Então, não tem um limite. Eu não falo, é 3 vezes ao dia. Não tem isso, tá? É, e aí, aqui a gente até fala, né? Antes das refeições, antes de dormir, por quê, né? Então, porque muitas vezes, né, para aquele paciente que ainda consegue se alimentar por via oral, você deixar a via aérea dele mais limpa facilita a deglutição dele, facilita com que ele respire e degluta, né? A gente precisa coordenar a respiração e deglutição para que não tenha nenhuma falha nesse processo. E antes de dormir, para que o paciente tenha conforto. Mas, assim, a gente brinca que o céu é o limite, tá? Então, tem paciente que vai tomar banho, quando ele sai do banho, ele já usa o assistente de tosse, porque aí, durante o banho, já dá uma mobilizada, o assistente de tosse complementa, tá? Mas isso aí vai muito do paciente, dos terapeutas que estão acompanhando, da casa, vai da própria patologia do paciente, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, né, um pouco do equipamento, a gente vai ter alguns dispositivos, né? Então, aqui nesse número 1, a gente tem uma alça, né? Um equipamento portátil. Aqui, depois, o display desse modelo, ele é 100% touch, tá? Então, a gente toca no display e vai fazer a parametrização. Aqui, a gente tem até num close aqui, é um botãozinho. O assistente de tosse, eu posso programar ele e ele funcionar de forma automática na minha programação, ou eu, terapeuta, posso nesse botãozinho deflagrar a ins e a ex, a ins e a ex. Eu posso fazer ins, pausa, ex, ou ins e ex, e aí eu vou, com a minha mão mesmo, determinar o tempo de um ciclo, né? O tempo da ins e o tempo da ex, tá? Então, esse botãozinho aqui que a gente tem com o número 1 nesse local é onde a gente vai. Tanto que tem, ó, negativa e positiva. Então, pressão positiva a ins, pressão negativa a ex, tá?
E tem um pedal, E né, Ale, também, né? tem o pedal, vou mostrar no próximo. Aí o pedal já eu não me coordeno com ele, mas tem gente É, que mas é vai e bom vai para o se mestre. conhecimento, né? Saber que É, existe não, essa é importante, vou possibilidade. mostrar. Isso. E aqui a gente tem a saída para o paciente, tá? Para o circuito que vai para o paciente. Aí aqui a parte posterior dele, né? Então a gente vai ter a parte toda de entrada de ar, refrigeração do equipamento, o botãozinho liga e desliga desse modelo do Onix, antes, mais do primeiro modelo do Onix é atrás, do outro modelo é na frente, tá? A entrada de energia é um equipamento bivolt automático, então a gente não precisa ter essa preocupação, né? De ai meu Deus, errei. Aí na parte lateral do equipamento, né? Por que que a gente mostra isso? Às vezes você chega na casa, o equipamento ele está dentro, enfiado dentro de um móvel, alguma coisa. Esses equipamentos, eles trabalham com compressor, né? Então eles têm, a gente brinca que é como se fosse um aspirador de pó que puxa, pressuriza e manda o ar para o paciente. Se ele ficar num local muito abafado, esse compressor vai acelerar e ele começa a superaquecer e aí vai dar defeito no equipamento, tá? Então, por isso tem várias saídas de ar, mas esse equipamento, esses equipamentos, tanto os ventiladores domiciliares, quanto assistente de tosse, quanto o concentrador de oxigênio, não gostam de ficar em local abafado, tá? Então, eles precisam estar sempre bem ventilados para não superaquecer. Ele vai trabalhar com um filtro de espuma, que é um filtro lavável, que a gente recomenda substituir a cada 6 meses. E é importante quando o fisioterapeuta vai lá na casa do paciente olhar esse filtro, porque esse filtro vai dar qualidade na terapia que a gente vai ter, né? Então, o filtro sujo, eles também sobrecarregam o equipamento. Além disso, é a impureza que a gente está colocando para dentro da máquina, tá? É um filtro lavável, então nas casas a gente sempre recomenda que tenha dois. Então, um lavando e um usando, né? Então, lava com água e sabão neutro, deixa secar na sombra, enquanto isso eu tô com outro filtro usando lá no equipamento, tá? Não usar o equipamento sem filtro, tá bom? Vou só dar um golinho de água. Então, de forma alguma, usar o equipamento sem esse filtro, que é para proteger o próprio equipamento. Aqui, só para mostrar, né, a fonte, o cabo de alimentação de energia. E aqui o pedal que a Mi falou. Ele é um item opcional, é um acessório. Para que ele seja encaminhado, tem que ser solicitado, né? Tanto quando é locado, quanto numa compra, né? Ele é um acessório. E aí, como que faz, né? O físio vai lá, ele pode segurar a máscara, se posicionar no paciente, e aí ele coloca o pedal ali pertinho do pé dele. E aí, com o pé, ele vai lá no pedal e aciona a INS e a ES, a INS e a ES, e aí ele vai. Eu brinco que sempre é a lamba aeróbica do físio fazendo ins e ex segurando a máscara. Eu não tenho coordenação motora suficiente para isso. Então, eu prefiro ou fazer na mão ou fazer no automático e fico lá linda e plena segurando a máscara, dando suporte para o meu paciente, dando comando verbal para o meu paciente, porque quando eu uso assistente de tosse, por exemplo, mesmo que eu tenha um paciente que tem. Todo paciente que tiver um nível de consciência bom, ainda que, por exemplo, um paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele é 100% consciente, ele não consegue tossir, mas eu posso falar com ele, ó, na hora que o aparelho está insuflando, eu falo, puxa, 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 na hora que ele vai insuflar, eu falo, solta, solta, por quê? Eu estou fazendo o paciente participar da terapia, eu tenho ativação neural, eu tenho várias coisas que ajudam esse paciente também, né? Então, eu prefiro, então, usar o modo lá o meu modo automático ou usar aqui no botãozinho. Mas tem colegas que sim usam o pedal com muito êxito e funcionalidade, tá? Você ficar com as mãos livres para atuar ali no teu paciente. Como que eu monto o dispositivo? O que, que eu vou precisar para montar o assistente de tosse? Filtro bacteriológico. Pessoal, assistente de tosse é incompatível com o não uso do filtro bacteriológico. Vou mostrar numa fotinho lá na frente. Por que, que eu preciso usar esse filtro bacteriológico que a gente chama de filtro de barreira? Quando na sequência, né, do filtro vem a traqueia de 1,80 m. Ai, Alessandra, mas é 1,80 m de traqueia. Mentira que a secreção vai migrar por essa traqueia. Vai. Em algumas situações, vai. E aí, qual é o risco que você corre dessa secreção? O aparelho, ele não puxa e solta. Quando ele estiver fazendo a exsuflação, ele está trazendo o ar para de volta para o aparelho.
com isso vem a secreção. Se eu não tenho esse filtro de barreira, essa secreção vai para dentro do equipamento e eu estraguei o equipamento, tá? Perdi o equipamento. Isso é muito mais importante, porque na casa do meu paciente que eu atendo, o assistente de tosse passou pela higienização na empresa de locação, ou ele é um equipamento que foi comprado pelo paciente, ele é só dele. Mas eu tenho hospital, eu tenho clínica que usa um assistente de tosse com vários pacientes. Então, aí piorou, né? Então, quando isso acontece, qual é a recomendação? Toda vez que eu for trocar de um paciente para o outro, eu vou higienizar a carenagem do equipamento e cada paciente tem que ter o seu kit. Filtro, traqueia e a interface, seja o conector reto, que é o conector reto, e a máscara borda inflável ou o espaço morto. Esse kit é de uso individual, tá? O equipamento, ele pode ser compartilhado depois de uma prévia higienização para passar de um paciente para o outro, tá? Aí eu vou mostrar ali no outro slide essa montagem. Uma coisa importante, gente, nunca a gente vai usar uma válvula exalatória nesse circuito aqui, que tem que ser um circuito fechado. Muitas vezes ligam lá para a gente e falam, o assistente de tosse não está funcionando. Aí você vai lá e faz uma chamada de vídeo. Quando você vai ver, a pessoa tirou a válvula exalatória do ventilador, que é aquela leak valve, a leak port, ou a whisper, que é, dependendo do equipamento, ou a válvula simples, né? Que é aquela válvula exalatóriazinha que a gente usa no Astra, ou no Stellar, nos BIPAPs, e coloca no circuito do assistente de tosse. Mas ele não vai insuflar? Não, o paciente que usa assistente de tosse, ele não usa válvula exalatória. Mas como que eu vou fazer? O paciente não vai expirar? Vai, a gente vai fazer uma sequência de exercícios e depois vai tirar o equipamento para o paciente retomar a respiração normal. O circuito que a gente usa para o assistente de tosse é um circuito fechado. Por quê? Se eu tiver uma válvula exalatória, toda a pressão que eu estou colocando para estimular a mobilização da secreção e a saída da secreção, eu perco ali, tá? Então, a interface tem que estar bem ajustada no paciente e não pode ter escape, não usa válvula expiratória, tá bom? É importante, Ale, entender, né, que não é um ventilador, né? Assim, Isso, não é, o que gente, não acaba a é. gente vendo na prática do dia a dia, às vezes os profissionais confundem quando chega na Isso, residência, né? Então, assim, não é um não ventilador, é. tem que tirar Não é realmente de uso não é de contínuo, uso não é contínuo, né? ventilador, é. Isso. É um exercício, É um gente, é um exercício, ter aparelho isso para como fazer exercício. exercício. É Exatamente. isso, Fica mais tá? fácil, né, Não dá, não é, lembrar. exato, é exercício, tá? Ele é um aparelho para você fazer exercício. Como você pega o cicloergômetro e põe no paciente, ele não vai ficar o dia inteiro usando o cicloergômetro, ele também não vai ficar o dia inteiro usando assistente de tosse, tá? Não, não é isso. Filtro bacteriológico, ele não é lavável, é um filtro descartável. Encharcou de secreção, joga fora e pega outro, tá? Aí aqui só para mostrar para vocês, então, a montagem, né? Então, aqui verdinho é o filtro bacteriológico. Aqui é só uma simulação, tá, gente? Mas aqui seria uma traqueia de 1,80. Vocês conseguem ver o meu cursor quando eu passo Consegue o Mi? sim, Então ótimo, beleza. Ale, consegue sim. Aí aqui a gente tem a traqueia de 1,80, o conector reto, que vai fazer a conexão entre o circuito e a máscara. E aqui, opa, desculpa, gente, passou. Opa, passou, Tá passou. passando. Ai, tô acabando Tá com a indo aula, pra frente. gente. Olha lá, meu spoiler indo embora. Mentira. E aí, aqui é a mesma coisa, só que a interface aqui é um catheter mount, espaço morto, todos esses nomes que a gente conhece, tá? Então, essa é a montagem do assistente de tosse. Aí, agora sim, vamos passar para o próximo. Aqui, só para mostrar, né? No caso do Onix, ele é 100% touchscreen, então eu toquei na tela, eu consigo fazer todas as modificações que eu preciso. Outros equipamentos, o E70, ele não é touch, né? A gente consegue mexer nos botõezinhos, e os outros todos, eles são com botõezinhos, tá? Na parametrização. Aqui só para mostrar, né? Então, esses que são touch, assim como os ventiladores que também são touch, a gente precisa colocar uma tela de bloqueio, tá? Por quê? Equipamentos em que a gente gera, por exemplo, ventilação mecânica, se eu não colocar uma tela de bloqueio e eu tenho, sei lá, um paciente que está em ventilação e tem um irmãozinho pequeno, ele vai lá, aquilo é a cara de um videogame, eu vou lá, mexo nos botõezinhos, tarará, tarará, pronto, parametrizei todo o equipamento e nem sei nem o que aconteceu.
Mesma coisa para os outros equipamentos. Então, equipamento que a gente lida com pressão, com alguma coisa que tem que ser muito bem controladinha, a gente tem que colocar tela de bloqueio. Então, o assistente de tosse, que todos que forem touch vão ter tela de bloqueio. Então, toda vez que o cadeado estiver fechadinho, significa que a tela está bloqueada e você só consegue iniciar a terapia. Você não consegue fazer mais nada. Por quê? Você vai iniciar a terapia, é algo que já está programado, já foi previamente programado, tá? Nesse caso do Onix, no Onix do modelo antigo, a gente segura a tela o cadeado ali por 5 segundos, ele abre e você segue com a parametrização que a gente vai mostrar. No outro modelo, 2 segundos, tá? Quando a gente passou dessa tela de bloqueio, ele vai abrir essa programação para a gente escolher. Então, eu posso escolher 3 programas. Cada um eu posso parametrizar com pressões diferentes. Então, em algumas situações, a casa fala assim: o programa 1 é o do fisioterapeuta. Por quê? Ah, porque tem as pressões mais altas, um programa mais agressivo. Por quê? Porque o fisioterapeuta vai ficar junto, ele fica de olho. O programa 2 eu posso colocar para quando a técnica de enfermagem vai usar, ou quando a casa vai usar, os acompanhantes. E o programa 3 eu posso colocar para um dia que o paciente tiver fazer fono, alguma coisa assim. Enfim, você pode programar as 3 situações. Aí você só vai trocar o programa e pôr o equipamento para funcionar. Em contrapartida, se eu não quiser, eu posso só programar o programa 1 e vida que segue, só eu vou mexer, ou só a casa vai usar o mesmo programa que eu, fisioterapeuta, também não tem problema nenhum, tá? Então, pode usar de acordo com a necessidade da casa. Quando eu escolhi o programa, então ali vou configurar o programa 1. Eu posso usar aqui, essa barra de rolagem, então eu jogo a bolinha para cá, eu escolho um programa manual. Eu jogo a bolinha para lá, só vou molhar a garganta. Eu faço a programação automática, tá? Então, são os 2 modos que eu consigo usar o equipamento. Então, lembrando, no manual, eu vou lá no botãozinho, eu vou só escolher a pressão que eu vou usar, mas o tempo sou eu que vou determinar ali na minha mão. Se eu escolho um automático, eu tenho que programar a pressão inspiratória e a pressão ex, o fluxo. Aqui, gente, essa pressão ins aqui e ex, elas chegam até 70 centímetros de água, tá? Por isso que o E70 chama E70, por isso que o EO70 chama 70, tá? Porque eles chegam até 70. Os equipamentos mais antigos, o CA3000 e o Comfort Coffee, eles chegam até 60 de pressão. E os mais modernos, Kalos, a linha Onyx e a linha E70, eles chegam até 70, tá bom? O tempo que eu vou programar a inspiração, o tempo que eu vou programar, né? O tempo que eu vou programar de insuflação, o tempo que eu vou programar de exsuflação, se eu quero ou não um tempo de pausa entre uma e outra. Então, eu posso pedir, vamos supor, 2 tempos para insuflar, uma pausa de 1 segundo, 3 segundos para exsuflar, tá? Não precisam ser tempos, a ins e a exsuflação não precisam ser o mesmo tempo. Eu posso querer exsuflar mais do que insuflar. Então, eu posso negociar de acordo com a patologia do meu paciente, com o conforto que ele vai ter, tá? Tempo de início, né? Eu posso ativar o tempo de início, que é assim: quando eu coloco, ele faz uma contagem regressiva e aí ele começa, tá? Por que ele faz isso? Para eu dar conforto quando o meu paciente é consciente e ele também tem um pouquinho de drive. Eu posso até contar: 5, 4, 3, 2, 1, começou. Aí ele se prepara para iniciar o exercício. Gente, desculpa, minha garganta tá secando. Ou em contrapartida, perdão, eu posso ligar o trigger, né? O trigger nada mais é que ele vai sentir, é como se fosse uma sensibilidade. O equipamento, ele percebe o esforço do paciente, então a gente fala, puxa o ar. Ele percebe que o paciente está puxando o ar e ele inicia a insuflação de acordo com a pressão que eu programar, tá? Eles não são concomitantes. Ou eu uso um, ou eu uso outro. Ah, e o que vai diferenciar?
Se eu tenho um paciente que ele tem drive, ele tem força e eu quero trabalhar isso nele, eu posso usar o trigger e aí dar comando verbal para ele. Puxa, puxa, e aí ele inicia o exercício, tá? Só que aí ele vai cair nesse tempo aqui que eu programei também. Ele não vai ficar sempre ele comandando diferente do ventilador, que ele começa e ele termina o ciclo. Ou eu posso escolher realmente colocar ali no tempo de início, e aí o equipamento vai iniciar sozinho, de acordo com o que eu programar. Bom, depois a gente vai ter essa tela de visualização da terapia, tá? Essa tela eu posso visualizar a terapia. O campeão é esse aqui, que é das barras, tá? Então, que eu consigo enxergar. Então, aqui, ó, tá uma programaçãozinha de pressão de -30. E aqui eu tenho mais 30, tá? Foi o meu programador que fez isso daí. Então, eu vou ver aqui o meu cursor chegando até aqui, depois ele cai para cá. Ele enche, essa parte amarela vem até aqui, cai e vem para cá. Ou eu posso usar as barras também. Então, eu vejo a ins, a is, a ins, a is, né? Positivo, negativo. E assim vai ficar a minha escolha, tá? O campeão que a gente vê, queridinho, geralmente é a barra, porque é mais fácil de visualizar ali a terapia. Senão você tem que ficar aqui no gráfico olhando se está atingindo ou não a pressão, tá? Como o físio gosta de gráfico, o físio usa. Casa geralmente gosta daqui. E isso, para mim, é uma monitoração da minha terapia em tempo real. Eu consigo ver se não está vazando, se está dando certo, se está chegando na pressão que eu programei, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, só para um spoilerzinho de como aquele lá era a nossa tela do Onyx na primeira versão, e esse aqui é o Onyx Prime. Então, vocês podem ver que aqui já é a tela de início, a gente consegue escolher idioma, aí aqui a gente tem um toquezinho, um touchzinho para iniciar, e aí eu tenho a terapia de assistente de tosse, e aqui eu tenho o exercício de empilhamento de ar que o equipamento possibilita fazer. Por isso que eu falei que caberia um treinamento só para ele, tá? Para mostrar todas as modalidades que ele tem e tudo que ele pode fazer pelo paciente, tá? Do mesmo jeito, ele vai ter o modo automático e o modo manual e a possibilidade de 3 programas, tá? Aqui o cadeadinho dele para bloquear aparece aqui, e aí ele é mais rápido que a versão anterior, em 2 segundos ele desbloqueia. E, no geral, na programação, a gente continua com a mesma coisa. Ah, pessoal, eu esqueci só uma coisa lá, eu vou mostrar no outro que eu acho que fica mais visível. Opa, fui ao contrário, peraí. Aqui na programação. Ó, fluxo. O fluxo eu tenho alto, médio e baixo, tá? A gente não consegue ter um ajuste de quanto de fluxo que eu vou dar, é só alto, médio e baixo. Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro? Nas crianças, em pediatria, geralmente a gente usa o baixo, em algumas condições o médio, tá? No adulto, geralmente é o alto, em algumas raras condições o médio. Então, isso vale já lembrar, tá? Então, na pediatria, a gente sempre vai usar o fluxo baixo e para os adultos, a gente geralmente vai usar o alto, em algumas situações o médio, tá bom? Aqui. Aqui é, na verdade, um teste clínico que a gente até fez, né? A gente comparou o usuário clínico e o usuário leigo, tá? Para ver se tinha alguma diferença de usabilidade no equipamento, né? Se tinha pessoas que sabiam usar, pessoas que não sabiam usar. E aí a gente viu que, como é um aparelho muito intuitivo, tanto o usuário leigo quanto o usuário clínico chegaram bem próximo ali do que a gente considerava que era o desempenho ótimo para o uso do equipamento. Então, mostra que o equipamento tem segurança, que ele é fácil e que é possível democratizar o uso do equipamento, não sendo necessário só que um profissional de saúde use. Eu fiz uma visita numa casa e ela era uma idosa que tinha esclerose lateral bulbar. Então, ela andava, ela ainda tinha. Era mais com relação à mesma deglutição, que ela tinha uma dificuldade, um pouquinho de incoordenação para respirar e, né, dificuldade para tosse.
ela mesma colocava, ela tinha programadinho lá o assistente de tosse dela, ela ligava, ela encostava a cabeça no sofá, assim, se ajeitava com um travesseirinho e ela mesma apoiava e usava o assistente de tosse. Quando ela brincava, ai, toda vez que eu sinto que eu tô engasgada, eu vou lá e uso o assistente de tosse, né? Consciente, orientada e tal. E essa paciente me fez lembrar uma coisa, que eu fui fazer a visita e eu fiquei assim, eu cheguei lá, o que que ela usava? Prótese. Gente, não dá. Paciente que faz uso de prótese, né? Dentadura, tem que tirar, né? Aquelas que são removíveis a gente tira, porque eu tô lidando com altas pressões. Eu posso, mesma coisa, a gente vai fazer não invasiva, a gente tem que ter o cuidado de avaliar se esse paciente usa prótese, se não usa. É o mesmo cuidado que a gente vai ter na assistente de tosse. E aí, o dia que eu cheguei lá, eu falei, misericórdia, tem que tirar, não dá para usar, né? Ela estava lá toda plena, eu, meu Deus, Deus protegeu, não aconteceu nada, em todo o tempo que ela tinha usado sem essa supervisão, né? Bom, utilização, né? A primeira utilização, né, a mais indicada, a gente fala que é para pacientes que têm essa dificuldade ou incapacidade de tossir, mas pode ser utilizado né, bem democraticamente. Dá para usar no ambiente hospitalar ou domiciliar, clínicas e afins, tá? A gente tem alguns hospitais que hoje a questão das doenças neuromusculares, né, e todas as instituições, né, as associações desses pacientes se fortaleceram muito, graças a Deus, ao longo do tempo, né? Então, hoje, esses pacientes, eles sabem o que é melhor para eles, até porque eles são orientados, as instituições, elas dão suporte. Então, quando esse paciente, ele, de alguma forma, eles relutam serem internados, porque eles sabem que vai sair daquela condição que ele tem dentro da casa dele, que todos os equipamentos estão ali para compor o tratamento dele. Então, muitos hospitais hoje, toda vez que eles internam um paciente neuromuscular, eles já têm um kit de ventilador e o kit para fazer uso do assistente de tosse, tá? Para que esse paciente se sinta bem confortável. Já falamos, paciente invasivo ou não invasivo, sob ventilação mecânica ou ar ambiente, tá? Paciente de ventilação mecânica, dá para usar ao mesmo tempo? Não. A gente vai parar a ventilação mecânica, faz o assistente de tosse, volta para a ventilação mecânica. Faz assistente de tosse, volta para a ventilação mecânica. Igualzinho eu tiraria para o paciente fazer aspiração, tá? A gente não vai ficar muito tempo, vou lá, faço o exercício, volto o paciente para o ventilador, deixo ele descansar, faço o exercício de novo, tá bom? Aqui, né, só para os benefícios, né? Então, a gente consegue. Essas são alguns estudos que a gente até coloca aqui, que a gente consegue mobilizar mais a secreção do que a própria. Muitas vezes até que a própria aspiração, por quê? Porque a gente usa fluxo, a gente traz secreção, né? Porque muitas vezes, se a gente só for lá e aspirar o paciente, eu estou limpando a via aérea alta ou eu estou limpando o que está mais solto. Com o assistente de tosse, não, eu mobilizo secreção, trago para a via aérea superior e aí eu consigo um clearance melhor, tá? Aqui falando, né, promove hiperinsuflação e aí a questão das microatelectasias, né? Hoje tem as próprias associações, os físios dessas associações, eles criaram alguns protocolos. Então, tem alguns protocolos em que eles fazem o uso do assistente de tosse, e aí eles programam um assistente de tosse de forma a provocar uma hiperinsuflação nesses pacientes. Isso também é uma aula à parte que a gente poderia falar só de neuromuscular e aí ser muito detalhista com relação a isso, porque tem algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que ter, que não acho que não é o objetivo hoje, mas existem essas associações, né, de usar ele como um equipamento para promover a tosse e a higiene brônquica, como também usar esse dispositivo de outras formas, tá? E aí cai naquilo que eu até falei do outro modelo, do Onyx Prime, que já tem o empilhamento de ar, que é mais ou menos isso que dá para trabalhar. A utilização, quem que é o meu público-alvo, né? Então, pacientes neuromusculares, pacientes com pneumonia, pacientes que tenham mucoviscidose ou fibrose cística e qualquer outra patologia que leve ou uma perda de força para tosse ou aumento de secreção, tá?
Aqui a gente já falou, né? Tanto invasivo, não invasivo, enfim. Contraindicação, e aqui a gente tem que prestar atenção, né? Pacientes que têm um enfisema, pneumotórax, pneumomediastino, instabilidade hemodinâmica ou traqueomalácia, tá? Então, esses são pacientes que não têm indicação. Por quê? Porque eu vou promover uma instabilidade das estruturas, porque eu vou correr, como eu vou alternar pressão positiva e negativa num paciente, por exemplo, até quando a gente vai fazer ventilação não invasiva num paciente nessas condições, nesse desenho aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados. Imagina quando eu vou usar um equipamento que vai promover um aumento do pico de fluxo respiratório, que vai promover, né, como se fosse realmente o mecanismo da tosse mais eficiente, a gente tem que tomar cuidado nesses casos. Aqui, essa foto, é só para a gente sair um pouco da nossa casinha, né? Porque a nossa casinha, o que é? Só pensar em pacientes que têm muita secreção, paciente que não tem força para tossir. Mas tem alguns pacientes que a gente não pode, né? A gente fisioterapeuta, a gente equipe, a gente não pode, por exemplo, fazer uma manobra mais vigorosa no tórax do paciente. Por exemplo, nesse paciente grande queimado, a gente não consegue, às vezes, nem encostar no paciente, porque tem restrição, não dá para colocar. Paciente pós-operatório, né? Lógico, a gente sempre vai estar ali. Esses pacientes todos aqui que eu estou colocando são pacientes de hospital, não são pacientes que estão lá no home care, tá, gente? Então, como a gente consegue usar o assento de tosse dentro do hospital, a gente vai ter toda uma equipe validando esse uso, né, dentro da UTI, ou seja, da enfermaria que eu estou usando. Então, são coisas que a gente às vezes pode lançar mão do equipamento para não ser tão invasivo com o paciente, né? Dentro do home care, a gente já olha, né? Essa figura eu até coloquei aqui só para simbolizar os pacientes na terminalidade, na finitude. São pacientes que você está buscando dar mais qualidade para aquele tempo que o paciente tem. Então, se eu estou procurando isso, às vezes eu não estou nem colocando não invasivo, eu estou colocando um catéter nasal de alto fluxo, eu estou colocando uma máscara mais confortável de oxigênio, para que eu vou ficar aspirando o paciente toda hora? Então, esses pacientes também a gente ganha campo para dar conforto e eles não estão enquadrados dentro daqueles pacientes que a gente desenhou até agora. Então, esse daqui é só mais para a gente ter um pensamento até fora da caixa de que às vezes a gente só olha para uma coisa com uma finalidade, mas a gente tem outros pacientes por trás que podem se beneficiar, sempre lembrando que a gente tem que ter cautela, tem que ter indicação precisa e tem que estar respaldado, tá? Bom, vamos partir para a nossa terapia, que a gente já teve as dúvidas lá no começo. É, Aqui também a gente, só para frisar de novo, né, as interfaces que a gente usa, essa não tem limite de realização, e normalmente a gente usa de 4 a 5 inspirações seguidas de uma pausa. Então, uma ins e uma ex significa um ciclo. Então, eu posso usar 4 a 5 ciclos e deixo o paciente descansar. Isso é uma regra, é uma receita de bolo? Eu vou usar isso com todo mundo? Não. Tem pacientes que eu faço 2 ciclos, o paciente já consegue movimentar a secreção, ele fica desconfortável, não tem por que eu ficar segurando mais 3 ciclos lá só para completar os 5 que eu programei na minha cabeça, né? Então, se com 2 ciclos ele tossiu e ele conseguiu atingir o objetivo, que é mobilizar a secreção, eu paro, faço a higiene do paciente, deixo ele descansar e volto a fazer o exercício, tá? Mas, no geral, a gente usa entre 4 a 5 repetições desse ciclo, tá? Realizações. Então, aqui, né, de novo, não é uma receita, mas é mais ou menos aquilo que a gente pensa, né? Essa pirâmidezinha. Então, ins mais es mais pausa, posso usar pausa como não posso, um ciclo, tá? Então, eu posso repetir isso de 4 a 6 vezes, 4 a 5 vezes, posso dar pausa ou repouso de 30 segundos e repetir de novo, tá? Então, eu vou fazer isso quantas vezes? Primeiro que eu tenho que olhar como o meu paciente está. Se eu observar que o paciente já está cansadinho, que ele já, né, a gente interrompe e vou auscultando o meu paciente, tá? Então, eu ausculto antes de começar, faço o exercício e vou auscultando durante o exercício. À medida que eu ouvi que aquela ausculta que era ruidosa no começo, ela tá ok, eu posso interromper a terapia ou
Ah, meu paciente cansou, tá falando que tá desconfortável, cansou, não aguenta mais, eu interrompo. Não tem problema nenhum, tá, gente? Por quê? Porque isso não é uma coisa que ele. Se eu interromper na metade porque o paciente cansou, se eu interromper porque eu já cheguei no meu objetivo antes, não tem problema, tá? Não é uma medicação, não é nada disso que eu preciso ali ser a ferro e fogo, tá? Ale, Mas, oi, Ale, só um minutinho. Tem nossa, uma pessoa que falou que o áudio tá baixo, pra mim tá normal. Não sei se para as outras pessoas ficou um pouco mais baixo. Pra mim também não ficou. Você tá escutando normalmente o meu? eu tô ouvindo normal aqui vocês. Tá, tá. Eu Deixa eu ver. acredito que pode ser no. Ó, o pessoal tá colocando que tá normal. Acho que foi mais da outra pessoa mesmo, esporádico. Mas tá certo. Obrigada, Ale. Tá, qualquer Obrigada, coisa me chama pessoal. aqui, tá bom? Isso. Obrigada. É, bom, se precisar falar um pouco mais alto também, me fala, tá, Mi? Tá, joia. Então é isso, tá, gente? Depois a gente pode até abrir para discussão. Aí. Sim, Aí, outra pergunta que a gente chegou lá no comecinho, valores, né? Quanto de pressão utilizar? Quando a gente estava nesse, quando eu entrei na Lumiar, eu já tinha feito o lançamento do primeiro Onix. Quando a gente voltou o Onix para a mesa, né, para a nossa plataforma de estudo, gente, eu só vou conectar aqui o cabo de energia, porque meu computador está arriando. Ai, acho que eu desconectei, né? não, tá. Ah, diminuiu, sim. Só um minutinho, gente. Ai, ele não cabe. Deixa- Só um minutinho aqui que eu vou voltar. Tá apresentando de novo? Tá, Tá, tá né? tudo certo, Lê. Mi, tá tudo bem? Tá tudo certo, tudo certo. Tá escutando? Você tá escutando, Lê? Oi? Tá escutando? Você tá escutando, Lê? Vou te chamar no celular pra ver. Você tá escutando? Alê? Você tá escutando, Alê? Mi, tá me Esse- ouvindo? Eu tô. Tá me escutando? Tá ouvindo? Tô Ou não? escutando. Tá? Peraí, Tô. só que eu fiz uma besteira aqui no meu computador. Peraí. Oi, tá ouvindo, né? Tô escutando. Ai, agora foi. Ai, menina, olha que louca. Fiz uma besteira aqui. Desculpa, tá, gente? Imagina. Deixa eu só ver se eu não mudei. Mexi aqui. Aqui, valores. É, deixa, eu acho que não vai caber esse também. O meu é mais fininho. Não cabe. Não, vai aguentar minha bateria. O que a gente geralmente parte do princípio, né? A gente vai ter olhar o meu público. Uma grande dica: se o meu paciente já está em ventilação mecânica, especialmente se eu tiver pensando numa criança, eu posso partir das mesmas pressões que eu estou usando. Então, vamos supor que eu estou ventilando meu paciente com uma pressão de 25. Eu posso iniciar a pressão positiva do assente de tosse em 25, porque eu sei que ali está tudo bem, esse paciente usa. Já usa essa pressão e está tudo tranquilo. Mas, como que a gente vai determinar isso? Para adultos, geralmente a gente vai começar entre 25 e 30 e observar como ele fica. Não mobilizou, não aconteceu nada, o paciente não sentiu. Então, eu vou subindo gradativamente, tá? É, que eu estava falando, quando a gente começou a levantar estudos para melhorar o projeto do Onyx, a gente observou que, fora do Brasil, nos artigos, as pressões ótimas para usar assistente de tosse estão em torno de 45 a 50 de pressão, positiva e negativa, tá? Os estudos brasileiros são os que a gente mais, eu falo que o brasileiro é o mais abusado, é o que mais usa pressão. Então, alguns estudos, eles falam em 65. Raros estudos falam em 60, em 70, tá? Então, a gente tem um E70 ou tem um Onyx que chega até 70 de pressão, mas raros são os pacientes que usam realmente, efetivamente, esse montante de pressão em ZEs. Quando a gente pensa em criança, a gente sempre vai ser mais cauteloso. Então, começo com 10, aí eu vou para 15, vou me familiarizando essa criança com o uso do equipamento, e aí eu tento
chega até 20, a gente tem estudos que garantem 20, 25, dependendo do tamanho da criança, são pressões boas para usar, tá? Então, pensando no adulto, a gente já começaria nesse 25 para cima, podendo chegar até 50, 60, tanto de pressão positiva quanto de negativa. E de criança, a gente começa entre 10 e 15, vai subindo, podendo ali chegar nos seus 20, 25 no máximo, Ale, tá? o Márcio perguntou Hum, aqui, eu até complementei. A gente uhum, estava falando, você deu o exemplo, depende do se o paciente estiver numa isso, ventilação mecânica, que é o que você deu de exemplo, o paciente já está lá com isso, 25, inicia-se com isso, parâmetro similar ao que está na ventilação mecânica. isso Tá, mesmo. Márcio? Que ele perguntou, aí que nem ela falou, se você não tiver nenhum tipo de parâmetro, Márcio, no caso, aí você inicia mais baixo. Então você começa 10, 15, Isso 20, mesmo. se não tiver parâmetro. Mas se ele tiver na ventilação Na mecânica, ventilação, você já você já pega o pode mandar parâmetro. bala com o que está mais perto da Isso. ventilação, E para tá? o adulto, Por como quê? você citou, que ele já está mais alto, sabe? Que os Mais guidelines rápido. aí de 45 já tem um outro parâmetro Isso que tem mesmo. um resultado mais positivo, né? Isso mesmo, exato. Porque assim, se a gente lançar mão de pressões muito baixas, eu não consigo o meu objetivo, que é mobilizar a secreção, tá? Porque eu preciso insuflar e exsuflar, insuflar e exsuflar. Se eu ficar usando pressões muito baixas, eu não tenho essa hiperinsuflação e exsuflação, tá? Então eu vou Lembrando que é ficar só o início, né, Ale? Assim, isso que é isso, importante. Não é uma isso, regra, né? É só para ter um norte para, por exatamente. exemplo, começa com Isso, quanto? Começa com 30 ou com 10. Então, aquele que já tiver, isso, inicia com o parâmetro da ventilação, que provavelmente vai ter que ter um exatamente. ajuste, porque senão você vai Sempre, estar similar a um sempre. platô de ventilação, né? Isso Então, mesmo, assim, é isso mesmo. então, É, assim, é é, importante é, ter esse pensamento. a gente tem essa régua de uso, mas você sempre vai olhar o teu paciente, tá? É, Tem paciente que com 30 ele tá super bem. Tem paciente que você põe 50 ele não mobilizou, não você tem tá que aumentar. Então você vai observar o teu paciente, tá? E sempre, né, a gente sempre, 99% dos pacientes que usam assistente de tosse são pacientes que estão conscientes. A gente sempre vai perguntando, tá bom? Tá forte? Tá bom? tá Tá confortável, desconfortável? exatamente. Né? A gente sempre vai tendo essa troca com o paciente, tá? O Márcio É muito perguntou aqui importante. se mantém na expiração também, se esse valor que a gente está comentando é só para o INS ou é para esse também. Os parâmetros eles são iguais, né, a lei que a gente já tinha. Iguais. Eu posso usar, por exemplo, eu quero usar. Eu posso ter parâmetros diferentes, tá? Então, eu posso, se eu quero, é aí que entram as coisas, né? Então, tem alguns físios que eles querem mais insuflar e exsuflar menos. Tem pacientes que eles já tendem a ter um pulmão mais armado, então eu quero insuflar menos e exsuflar mais. Então, são as pressões que eu vou usar. Mas, no começo, quando eu não tenho essa malícia, quando eu não tenho essa prática, eu posso usar as mesmas pressões, sem E problema vai nenhum, tá? observando, né? À medida que o paciente Observando. vai tendo resposta, e você vai verificando, um paciente mais Tem rígido. paciente falando um pouco isso. Às vezes ele fala, se eu tivesse um tempinho a mais, ou se fosse um pouquinho mais forte, eu conseguiria. Teve um caso de um médico que ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica e uma colega minha foi adaptá-lo. Então, ela fez vários testes com várias formas de início e tal. E aí ela colocou a INS, uma pausa e a ex. Programou INS, pausa, ex. Depois ela usou com ele. Depois ela colocou inzes, 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 aí ela fazia uma pausa, que é essa pausa realmente de tirar o aparelho, né? Porque no aparelho a gente pode provocar uma pausa do aparelho. Então, ele insufla, ele faz uma pausa e ele exsufla. Mas nesse caso, o que a Kelly fez? Ela fez nesse formato, depois um segundo formato, ins e ex consecutivas, e tirava para fazer a pausa de descanso. Aí o paciente falou para ela, né? Ele médico entende toda essa coisa. Ele falou assim: Kelly, para mim, ins pausa ex não funciona, porque o que eu senti? A secreção subia, a hora que fazia pausa, eu senti ela escorregar, depois ela subia de novo, na hora da insuflação. Então, é muito disso, de observar o paciente, ver como que ele reage, né? É um exercício, né, gente? É como a gente põe a mão no paciente, né? Se você tiver oportunidade, paciente tracostomizado, você pode fazer junto com Uma manobra. manobra. Então, cabe bem, sabe? É muito de olhar o paciente, sabe? Eu acho que o assistente de tosse, ele é muito isso. Eu acho que ele é um braço do fisioterapeuta. A É um gente tem que se acessório, não um integrar recurso, né? nisso.
um É. recurso, um Eu acho que a gente tem que dispositivo. se integrar a fazer parte da nossa vida, assim, né? Entender o assistente de tosse como mais uma ajuda do que só alguma coisa que vai lá é, ser mais uma coisa que você tem que fazer no paciente, né? Tem que Sim, ser sim. uma coisa que faça parte mesmo integre seu tratamento. A Aqui só para Marleide, mostrar, A Marleide colocou aqui se essas pressões também devem ser para paciente com AME, que é pediatria, né? Na realidade, para uma a patologia gente vai específica, né? isso. Aí a gente vai cair para aquela situação, né? Paciente com AME geralmente está usando a não invasiva ou geralmente é não Tratar. invasiva, né? No começo da AME. Eu posso começar com o parâmetro lá que ele está usando no ventiladorzinho dele. Se ele está fazendo não invasiva e ele está com uma pressão de 10 lá, eu posso começar com 10 e observar. Geralmente são pequenininhos e tal, a gente vai ser mais cauteloso. Então, eu começaria nesses pacientes, quem está usando ventilação com a pressão inspiratória do ventilador, e aí eu vou fazer ins e es naquela média, né? Então, vamos supor, eu fui lá, meu paciente está com 10 de pressão inspiratória. Eu posso pegar esse 10, me apropriar e usar para o assistente de tosse, tá? Tanto na ins quanto na ex. Então, aí eu sempre vou ser mais cauteloso por se tratar da pediatria. Embora a gente saiba, né, tem toda uma questão de gradil torácico, que é diferente, tanto já da criança já é diferente, criança com AME é mais diferente ainda, né? Mas a gente sempre é mais cauteloso na pediatria, tá? Aqui, só para mostrar, né, a gente consegue atingir de 10 a 70 centímetros de água na INS, a mesma coisa, 10 a menos 10 a menos 70 na IS, um tempo de inspiração de 0 a 9,5 a 9,9 segundos, um tempo de INZIES, né? Na verdade, os dois 0 a 0,99, e o tempo de início é de 0 a 60 segundos, que é aquele tempo que eu falei para vocês, que eu consigo programar. E aqui, né? Que benefício que eu vou ter? Eu substituo a aspiração ou reduzo bastante a aspiração. Para o home care, tem a questão de custo, eu reduzo insumo, né, para fazer a aspiração. Eu ajudo na sobrevida do meu paciente. Eu consigo diminuir reinternasão, porque eu mantenho uma clearance melhor do meu paciente. É uma alternativa segura à aspiração. E aí é a valorização da questão do produto 100% nacional, se a gente for pensar no Onyx, quando a gente traz isso para o nosso Brasil brasileiro, que é tão difícil da gente fazer qualquer coisa aqui e empreender, né? Gente, eu acho que era isso. Eu acho que eu proponho aqui a gente fazer uma outra rodada que, se quiser, Mi, a gente pensa em alguma patologia, alguma coisa. O Sérgio Claro. está aí querendo, ávido por dar treinamentos também. Claro, não vamos, já vamos deixar o Sérgio alinhado para a gente poder. A gente sempre nessa lista de presença, pessoal, até para vocês, a gente sempre pede Eu parei sugestão. só para eu enxergar vocês aqui, tá, Não, gente? tudo bem. A gente sempre pede a sugestão na lista de presença. Quem já assinou ela aí pelo link, então coloquem, de repente, a sugestão para um tema que de repente queira ver aplicada a uma patologia específica, seja Isso. neuromuscular, enfim. Porque é importante, a gente traz os treinamentos, é lógico que é através da nossa realidade do dia a dia, mas do que vocês também trazem para a gente de solicitação. Se a gente consegue mediar, né, o tema, né, que está sendo mais solicitado, perfeito, né? Então a E gente aí tenta também, fazer dessa pessoal, eu me forma. coloco à disposição, a Mi tem meus contatos, se vocês precisarem, né, quiser trocar figurinha ali, a Mi tem autorização de passar o meu Sim, contato aí, e a gente pode trocar. Não prometo que eu respondo sempre, o Sérgio, coitado, às vezes ele entra na minha sala, ele fica sentado lá esperando, né? Mas eu prometo encaixar aí uma conversa aí com vocês para dar um suporte, o que eu souber, o que eu não souber, eu vou atrás também, porque a gente não sabe tudo, né, Mi? Cada sim, dia a gente sim. aprende uma coisa diferente, e às vezes a pergunta que vocês fazem é um motivo para a gente ir atrás de construir um conhecimento que a gente não tem também. E por isso que é importante a participação de vocês mesmo, né? E às vezes a gente não vai saber tudo mesmo, né? Eu coloquei aqui Exatamente. até para a gente não perder um resumo bem curto mesmo, e acho que o lei que você colocou, que é importante, independente do que for, saber avaliar tecnicamente a necessidade real do Uhum. paciente, né?
Porque isso Isso. é algo gritante, assim. Eu sou de uma era que eu já estou há mais de 20 anos na assistência domiciliar, né? Já entregando a idade. Mentirosa! Ai, que mentirosa! Então, na realidade, é de uma época que eu digo que não tinha assistente de Não tosse. É tinha isso que eu quero nada. dizer, não tinha, porque existia um tabu financeiro também, depois que foram surgindo, né, as Uhum. indicações para os equipamentos, mas hoje já é uma realidade. Mas, assim, isso também, eu acho que é importante a gente frisar com uma indicação cautelosa e concreta da real necessidade, porque quando a gente faz uma prescrição de um equipamento desse, o paciente tem ela, então precisa de assistente Uhum. de tosse. A gente não pode generalizar, porque em que momento da patologia o paciente está? Realmente, naquele momento, ele vai ter o benefício do equipamento? Então, tudo isso para a gente entender porque existe um custo, né? Nós estamos falando, é a realidade, existe um custo do equipamento, seja da família, seja da operadora de saúde, seja do home care, enfim, quem for custear, né, nessa cadeia que existe. Então, é importante ter uma prescrição consciente. Né? Então, a Sim, primeira coisa é o profissional entender a prescrição. Ah, aquele que não foi prescrito, aquele que a gente já chega e já está na residência, é procurar e se informar como utilizar o equipamento da melhor forma possível, né? A internet hoje está muito, muito ampla, né, para trazer esses conteúdos, por isso que a gente reforça aqui o conteúdo, porque a gente vê ainda na realidade, a gente que faz gestão aqui interno, a dificuldade de profissionais que às vezes declinam pacientes com um assistente de tosse. A gente já teve aqui é. profissionais. Aí eu não atendo porque eu não conheço o equipamento. Então, assim, é a oportunidade realmente que a gente tem aqui da gente poder fazer essa troca. Eu acho que principalmente, independente dos modelos que a Ale trouxe, que ela trouxe aí uns 5 equipamentos como modelo, seja os portáteis, aqueles menorzinhos, o touch ou os mais antigos, é conhecer a funcionalidade, a indicação técnica para o equipamento. Se a gente souber qual é a função do equipamento, a gente sabe parametrizar qualquer um, né? Então tem que ter isso em Exato. mente também, né? Que a gente fica muitas vezes apegada, eu conheço aquela marca, né? Eu não conheço Isso. esse assistente de tosse. Por isso que a gente até usa o termo assistente de tosse para ficar mais aberto, não é o Onyx, não É. é o Exato. assistente, é o assistente de tosse. Então é importante a gente Isso. ter isso realmente, conhecer a funcionalidade do equipamento, a indicação técnica e conhecer na clínica do paciente é perfeito. A gente consegue realmente trazer esse casamento para um melhor atendimento. Eu sempre Ale, brincava com pode os falar. meus alunos que, assim, até para falar de ventilação, né? Eu acho que quando eu dava aula na pós, a gente sempre fica com medo, ai, como eu começo, não sei o quê, nananã. Mas eu sempre falava, o fisioterapeuta que sabe a fisiologia, ele sabe ventilar o paciente. Por quê? Ele sabe o que é fisiológico, ele pega a patologia, ele sabe o que que a patologia provocou no sistema cardiovascular, ou diretamente no pulmão. Então, ele sabe o que o paciente precisa. O ventilador, ele está lá para fazer o que o paciente não faz naquele momento em que ele está acometido de alguma enfermidade. O assistente de tosse, ele entra nisso. Então, a gente sabe o que é fisiológico da tosse, a gente sabe o que a patologia provocou no paciente que ele não tem e o que eu vou precisar fazer. Então, para tudo que a gente vai usar, a gente tem que ter isso na cabeça. O que é fisiológico, o que é a fisiopatologia e o que eu preciso Sim. fazer pelo paciente. Eu acho Tem que umas sabendo isso, você já. facilita muito, né? Sim, Eu tô vendo carinhas conhecidas aqui, o Daniel, algum você pessoal, viu, obrigada. intrometido, acabou Eu de vi. aparecer. Ai, que bom, é bom porque a gente Aparece, vê que Daniel, se escondeu. a gente te achou, mas é Desculpa, importante. desculpa, desculpa. Imagina, tem que participar mesmo. Tem algumas Ele é minha perguntas dupla, aqui. gente. Ai, tá vendo? Então, assim, tem algumas perguntas aqui, ó. Primeiro da Graciele, tá? Medidas de MIP e MEP podem auxiliar nessas decisões de pressões adequadas para o atingimento de pressão? Sim, acho que sim. É um ponto de partida também. Dá para usar. É que não está na mão de todo mundo isso, né? É, Então a gente acaba sendo mais, tentando ser mais pé no chão. Mas sim, se a gente puder, tudo que a gente puder usar de recurso para aferir é melhor. você colocou a medida de peak flow ali, né? Peak flow, É um também. recurso mais simples, de repente, né, para um dispositivo, Que que a eu gente, acho que é questão de isso, custo, né? Então, de é, repente, uma sugestão, se tiver o peak flow por uma questão de custo, talvez eu acho valha que a dá pena aí para, ele cabe para bem, ele cabe melhor, de repente, para questão de cabe, custo, né? A Marcele, exatamente. em doenças neuromusculares, sobretudo as que cursam com disfunção bulbar, a ausculta cervical auxilia bastante na execução da INS e da IS, na mecânica do intuito de contraindicar quando da presença do estritor, bem como indicativo de traqueostomia quando PFT igual a 1.000 litros por minuto. Eu acho que é mais um comentário que ela está citando É, aqui.
Isso. a É. informação. Aqui É, tem Aristides. Pode falar outra, Lê, que tá aqui? deixa eu só comentar Tá, pode isso. falar. Hoje, ai, olha eu de novo, derrubando o negócio. Quando, lá nos primórdios, quando a gente começou com o paciente de ela, não tinha muito ainda. Eu vim de um lugar que a gente, assim, era um setor que a gente só punha os pacientes lá e só ventilava, todo mundo igual, não sei o quê. Assim, a gente nem sabia direito como ventilar o paciente de ela. Acho que hoje é muito estabelecido como ventilar e tal. E aí fazia o diagnóstico, já era fadado traqueostomizar, e aí era aquele tráqueo, gás, sarará. Hoje, ainda mesmo na bulbar, né? Lógico, tem todos esses critérios para indicar uma traqueostomia e tudo mais. Hoje a gente vê que tem vários recursos que a gente consegue empurrar a traqueostomia lá mais para frente, né? Até porque a gente sabe que a partir do momento que traqueostomizou, a gente vai ter uma mudança na vida do paciente. Em algumas situações, a indicação da traqueo é ok, rápida, por quê? Porque dá qualidade também, né? Então, o paciente ficar todo ali, né, por perder força de musculatura, por perder coordenação, é muito, muito ruim. Então, é muito oportuno o comentário e acho que a gente precisa estudar, gente. A gente precisa estar sempre estudando, é isso. É a prática, né? Se ela Aqui depois até tem quiser acrescentar alguma coisa também, ok. o Aristides, a iPhone de Aristides. No paciente de ela, por exemplo, nas disfunções bulbares severas, eu costumo utilizar somente pressão INS. E na ESA eu faço o auxílio da AF, evitando o colabamento das vias aéreas ou da região laríngea. Acho que é mais uma sugestão para estratégia, né? Mais uma. Eu não tive experiência de ver. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Na hora da expiração, de ver constrição laríngea. Eu não tive essa experiência, tá? De, mesmo o paciente com ela bulbar, ter essa situação de aparecer isso, mas também vou pesquisar também. Eu nunca vivi isso na pele. Tá certo. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de considerar aqui? Aproveitem que a Lê está aqui, ó. Sim, usar a máquina de tosse apenas com a pressão inspiratória é um recurso excelente para trabalhar o empilhamento aéreo. Na realidade, o Sim, próximo equipamento, né, que aí é você, uma. Aí dá que ela para já fazer deu um em todos, tá, gente? Dá para todo. A gente. Parametrização de equipamento fazer o empilhamento, tá? Todos. Alguns, eles têm dispositivos que vão deixar mais específico. fácil você fazer. Mas a gente consegue fazer empilhamento com praticamente todos os assentos de tosse. E é isso que é o pessoal das associações, os físios, né? Eles têm empregado bastante. Em vez de a gente fazer no ambu ou usar outras técnicas, dá para fazer no assistente de tosse, sim. É isso. Pessoal, eu deixei, só reforçando que perguntaram aqui, eu coloquei novamente a lista de presença, tá bom? Quem de repente ainda não assinou, só coloque aqui. E deixei reforçado que a aula fica gravada a partir de quarta-feira que vem no nosso canal do YouTube, vocês já têm acesso. Eu deixei aqui o link, porque aí vocês podem estar acessando e a aula está gravada. Todos os outros conteúdos que a gente vai tendo dos treinamentos estão lá no nosso canal, tá bom? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum apontamento. Obrigada, Marcele. Ela está agradecendo o Nossa, conteúdo, Ale. e achei muito bacana todas as observações. Eu acho que foi de todos que nós fizemos até hoje, os comentários mais relevantes que eu já vi, É viu, gente? gostoso quando todo mundo participa, né? Assim, é Uhum. interessante que faz que a gente também pense um pouquinho, né? Fale um pouquinho Sim, da nossa realidade, né? muito, muito obrigado pelas colocações de todos. E, gente, a Alessandra é fera, sem rasgação de seda. Abusem, quem tiver pergunta, pergunte, porque a Alessandra é sensacional. Ale, eu acho que o pessoal não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade novamente de poder compartilhar aqui com você. Com o Sérgio, bem-vindo, Sérgio, Agradeço. né? Que eu acredito que os próximos treinamentos a Ale vai deixar com o Sérgio. Então, Vou assistir. seja muito bem-vindo. Só reforçando, perguntar aqui de novo se a aula fica gravada. Ela fica gravada, tá bom, pessoal? Mas, Sérgio, o próximo treinamento aí, como a Ale já deu até a sugestão para a aula referente ao spoiler que ela já soltou, ou a gente pensando, vendo aqui, a gente vendo quais são as devolutivas, Ale.
para fazer sobre Sim, também, Sérgio, de uma tem questão mais tanta coisa, aplicada, né? né? A nossa Traqueostomia, cabeça fica sempre fervendo, né, Mi? colocar aquele paciente com tráqueo, colocaram bastante sugestões, a gente pode É. pensar em algo com certeza para a gente poder estar fazendo. A próxima aula, gente, é de fono, é voltado para paciente com sonda nasointeral, tá? Então, assim, é mais voltado para a equipe multi, como a gente falou, mas já tem agendado. Acompanha a gente na nossa rede social, que é da Life Saúde _ domiciliar. Lá a gente sempre posta e para todo mundo que faz, participa dos treinamentos, a gente manda pelo Simpla, né? Porque a inscrição é pelo Simpla. Sempre quando tem os nossos treinamentos, a gente manda para vocês por lá também. Então, só acompanhar pelo Simpla, pelo e-mail e pela rede social também. A gente sempre posta as datas. Então, todo mês tem um treinamento. Um ou dois treinamentos a gente tem para a equipe multidisciplinar. Pessoal, obrigada. Ale, obrigada novamente. Obrigada, viu, gente? Boa noite Agradecer. aí para todos, Boa bom noite, descanso. pessoal. Bom descanso para todo Tchau, mundo. gente.